Olá, irmãos. Infelizmente, ainda continuamos na onda roxa aqui no estado de Minas e, por isso, nós não podemos estar reunidos presencialmente. Entretanto, isso não nos impede de estarmos juntos virtualmente. E nesta noite, nós temos a intenção de fazer um momento de oração e de estudo bíblico da Palavra de Deus. Mas eu gostaria, antes de tudo, estar lendo em Daniel, capítulo 1 e o versículo 8, que diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Acredito que Daniel e nós temos muita semelhança diante do momento em que nós estamos vivendo. Daniel estava privado de estar na casa do Senhor, por ter sido levado para a Babilônia. E nós, diante dessa pandemia, estamos privados de mantermos a comunhão uns com os outros na casa do Senhor, mas não do Senhor. E assim como Daniel teve uma decisão resoluta de andar na presença do Senhor, mesmo não estando na casa do Senhor, que também nós possamos ter essa decisão resoluta na nossa vida. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que o nosso irmão Jusemar tem trazido nas quartas-feiras. E gostaria de pedir que a gente tivesse um momento de oração, lembrando da nossa igreja, dos nossos irmãos, da liderança da igreja, para que Deus pudesse também estar abençoando a sua obra em todos os aspectos e em todo sentido. Vamos orar? Amado Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bondoso conosco, nos permitindo meios alternativos de cultuá-lo, de adorá-lo e de proclamar a Tua palavra. Portanto, nós te agradecemos, Senhor, e rogamos pela nossa igreja, para que o Senhor esteja acudindo a cada um nesses dias tão difíceis que temos vivido. São necessidades e situações diferentes, mas sabemos que o Senhor está presente e cuidando em todo o tempo das nossas vidas. Por isso, nós queremos agradecê-lo por Tua fidelidade, por Teu amparo, e rogar para que o Senhor ilumine as nossas mentes nesse momento, para receber a Tua palavra e andar na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu nome. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Jusemar. Boa noite. É um privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez, darmos início a algumas considerações acerca da Palavra de Deus. Não sei bem quantos estudos teremos, 2, 3 ou 4, mas no desenvolver nós vamos decidindo isso aí. Nesses dias, eu tenho pensado num personagem que sempre ministrou muitas lições na minha vida. Já compartilhei muito sobre ele aqui. Este personagem se encontra no Antigo Testamento e tem um livro com o seu nome. É Esdras. E eu sempre aprendi muito com ele. E nesta ocasião, estou meditando acerca do desenrolar do propósito do coração de Esdras. Ou seja, o versículo 10 do capítulo 7, ele é chave para as nossas considerações. O livro de Esdras, ele tem uma divisão muito clara. Do primeiro ao sexto capítulo, trata do primeiro retorno de Judá do cativeiro babilônico, sob a liderança de Zorobabel e Josué, ou Jesua, e conta como aquele povo retornou logo que o império cedeu liberdade. Alguns anos depois, do capítulo 7 a 10, nós temos a história de Esdras, que liderou o povo no segundo retorno do cativeiro. E esse versículo mencionado, versículo 10 do capítulo 7, eu fiz questão de colher 4 versões. Escolhi ali 4 e vi que todas elas, as palavras se diferem.
São palavras sinônimas, mas os autores ali escolheram, né, os tradutores escolheram termos que diferem um do outro. E isso enriquece o nosso estudo. Isso faz com que nós vejamos como é profundo esse versículo, como é difícil entender todo o seu significado. Então eu gostaria de ler agora nas 4 versões, que você possa nos acompanhar. A primeira versão é Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Agora, a nova tradução da linguagem de hoje. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor, e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Agora, a NVI, a nova versão internacional, diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Na versão King James, porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a lei de Yahvé, o Senhor, e a praticá-la, e a ensinar em Israel os seus decretos e os seus mandamentos. Então nós vemos que há muita diferença nas palavras, apesar de terem o mesmo significado. Nós vivemos num mundo de muitos super-heróis. As crianças, os adolescentes, os jovens e até mesmo nós. Nós temos os nossos ícones, né? Nós somos fã de alguém. As crianças, né? Os heróis da Marvel, né? A Liga da Justiça. Os jovens, né? Um esportista. Nós, uma pessoa de caráter íntegro, um homem de muito conhecimento, uma mulher muito influenciadora. Então nós temos os nossos ícones em quem nós temos admiração. E nesse quesito, heróis, a Bíblia é uma galeria, porque nós temos muito heróis na Bíblia, de fé, de coragem e de amor. E estes nos motivam muito, motivam a ter uma vida de fé, corajosa, uma vida piedosa ao lado de nosso Deus. E Esdras é um desses heróis em que eu admiro muito, está ali, plantado em meu coração. Esdras era um sacerdote arônico, descendente de Eleazar e Finéias. Ele liderou o povo quando retornou a segunda leva do cativeiro, por volta do ano 458 a.C. Nós sabemos que a deportação de Judá para o cativeiro babilônico persa se deu em 3 levas. Mas antes disso, nós precisamos considerar os motivos desse cativeiro. Há um mestre de Bíblia chamado Gerardo von Groninger. Ele apresenta pelo menos 4 razões por que o povo de Deus foi parar no exílio babilônico. Primeiro, é que o povo estava sendo punido por uma desobediência generalizada. Segundo, para cumprir a lei mosaica em relação ao direito da propriedade sobre a terra, referente ao ano sabático e ao ano jubileu. Temos registro dessa lei em Levítico, Deuteronômio, e temos registro da aplicação dessa disciplina em 2 Crônicas 36 e 21. Ou seja, de 7 em 7 anos, a terra deveria descansar um ano. Trabalhava-se 6 e no 7º ano, o ano sabático era de descanso. Para a terra, para os animais, para os escravos, era um ano de recuperação. E quando completasse 7 ciclos, né, ou seja, no
50º ano chamava-se o ano do jubileu. As propriedades deveriam ser devolvidas para os seus legítimos donos, antigos. E folgava mais um ano, devolvia a terra, e era o ano do jubileu. E esse, tanto o ano sabático quanto o ano jubileu, já não estava sendo mais observado pelo povo. E a ideia é que, durante toda monarquia, Israel negligenciou essa ordem de Deus. Um período de 490 anos, ou seja, 490 dividido por 7, 70. 70 sábados que foram negligenciados. Com isto, Deus puniu o povo com 70 anos de cativeiro, ou seja, para cada ano sabático, um ano. Então, por isso o povo penou, sofreu escravidão por esse tempo preciso de 70 anos. Somente depois desse período, o povo retornou para Judá. Deus estava disciplinando seu povo. Um outro propósito do cativeiro é um propósito didático também. Ou seja, o povo deveria compreender quem era o seu Deus. O povo deveria saber que eles pertenciam a Jeová e que Deus tinha uma aliança com aquele povo e que Deus o sustentaria e que Deus guardaria aquele povo. E eles deveriam desfrutar de um relacionamento particular com Deus. E no relacionamento com os outros povos, isso deveria ficar bem claro. Eles deveriam não somente viver isso de forma interna, mas nas suas relações. Todo mundo deveria saber que Israel pertencia a Deus e a Ele servia exclusivamente. Mas o exílio serviu também para demonstrar que o Senhor Deus provê para o seu povo, que o Senhor Deus cuida, pastoreia dele. Mas o mesmo Deus que cuida, o mesmo Deus que provê, o mesmo Deus que pastoreia, é aquele que corrige, é aquele que disciplina, porque o pai que ama o filho, este corrige o seu filho amado, na hora que precisa ser corrigido. Então nós temos muitas lições aqui, certo? Mas, sem dúvida, o aspecto mais importante era que Deus desejava que o seu povo arrependesse de ter se envolvido com idolatria, com ter abandonado a lei de Deus, por ter dado ouvido a falsos profetas, a sacerdotes coniventes. Deus queria que o povo tivesse um estilo de vida que refletisse a sua glória, para que os outros pudessem olhar para aquela nação, para que os outros pudessem ver a vida espiritual, religiosa daquele povo e que eles pudessem desejar aquela mesma vida, para que os outros pudessem saber quem é Deus, para que pudessem sentir-se atraídos pelo Senhor com o estilo de vida de Israel. Então o povo passou e sofreu essa disciplina. Mas quantas lições o cativeiro ministra para nós? Quantas lições? Deus cuida da igreja, Deus cuida de nós, da nossa família, a igreja de forma universal, local, e nossas vidas de forma particular. Deus supre, Deus provê, Deus nos ama. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus corrige, Deus disciplina. Deus não é como nós que passamos as nossas mãos na cabecinha dos nossos filhos, maioria das vezes que estão errados. Nós temos a capacidade de inocentar aqueles que são culpados. Deus não faz isso simplesmente. Certo? Deus ama sim, mas Ele disciplina, Ele ministra correção nas nossas vidas. Deus corrige a nossa vida de forma particular. Deus corrige a nossa igreja local. Deus corrige a sua igreja quando nós deixamos de glorificá-lo, quando perdemos o foco, o objetivo em nossas vidas. Deus quer que nós possamos refletir a sua glória, mas mais do que isso, levar o seu nome até os confins da terra. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, Deus coloca de forma muito simples o estilo de vida que Ele queria para o povo de Israel, que é o mesmo para nós hoje. Lá nós lemos assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom.
e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o seu Deus. 3 coisas. Que nós pratiquemos a justiça, mas não a minha, não a nossa justiça, não aquilo que nós pensamos ser justo, mas conhecer a justiça de Deus verdadeira, que não infringe regras, que não é parcial, que não muda com os anos quando adquire-se maturidade. Eu mesmo penso em mim, na minha época de adolescente, jovem, eu era muito mais justo, muito mais rigoroso. E por que eu não sou tanto hoje? Porque, olhando para trás, eu vejo que muito daquilo que eu pensei que era justo, às vezes, estava de acordo com a minha justiça, não de acordo com a justiça da palavra de Deus. Então, uma justiça que vem de Deus, não é justiça que muda com o tempo. Outra coisa é que nós amemos a misericórdia. É difícil ser misericordioso com esse povo. Misericórdia é não dar aquilo que se merece. É difícil nós agirmos, somos às vezes austeros demais, queremos as coisas do nosso jeito. Então, estamos longe de praticar essas coisas. E por último, a humildade. Humildade para reconhecer que fracassamos nos 2 primeiros itens. Humildade para reconhecer que nós precisamos, cada dia, colher da fonte que é Cristo, manso e humilde, de todo o coração, e exalar isso, que por nós mesmos nós não somos humildes. Nós temos que baixar a guarda, nós temos que deixar de lado o orgulho da nossa humildade e viver uma humildade sincera, uma humildade que também vem de Deus. O povo poderia achar que era tudo isso, mas Deus está dizendo, vocês não andam assim. O que eu desejo é isso, é que vocês sejam justos aos meus olhos, que vocês exalem a misericórdia e que vocês vivam uma verdadeira humildade. Tão difícil reconhecer que nós fracassamos nisso, e é isso que Ele pede de nós, e por causa da negligência desses fatos, corremos o risco de sermos também disciplinados pelo Senhor, porque aquele que ama, corrige. O que nós vimos então? Vimos os legítimos motivos que Deus teve para levar o seu povo a sofrer aquele período de cativeiro, com o objetivo de restaurá-lo para que aquele povo pudesse então glorificá-lo, motivo pelo qual da sua existência. Muito bem, nós dissemos que a deportação para o cativeiro, ela foi em 3 levas. A primeira deportação foi no ano 605. Nabucodonosor empreendeu uma grande campanha militar a fim de estender o território babilônico. Seu pai, Nabopolassar, era o rei naquela época. Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para disciplinar o seu povo, devido à sua inclinação para o mal. Nós lemos isso em Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32, a partir do versículo 28. Portanto, assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a sitiará, tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incensos para Baal e ofereceram libações a outros deuses, a fim de provocarem a minha ira. Então Jeremias, por vários anos, profetizou acerca da correção que Deus daria a esse povo por mãos de Nabucodonosor. Essa primeira leva de judeus deu-se no ano 605. Estima-se que um pequeno grupo de pessoas foi levado para o cativeiro. Nota-se que era apenas a elite do povo, a nata do povo. E no meio desse pequeno grupo, dessa elite, encontrava-se Daniel,
e seus 3 companheiros, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael. A segunda deportação deu-se no ano de 597 a.C. O templo, nessa época, foi saqueado, não foi destruído, apenas saqueado. Nessa ocasião, cerca de 10.000 judeus foram levados para o cativeiro também. E nesta época, tudo indica que Ezequiel também foi prisioneiro, foi levado junto com o rei Joaquim, lá para o cativeiro babilônico. Mas a terceira e derradeira deportação se deu no ano 587, 586 a.C. Nós temos o registro detalhado deste fato no último capítulo de 2 Crônicas, quando os caldeus invadiram, queimaram as casas, destruíram e queimaram o templo e levaram cativo um grande número, deixando apenas os enfermos, os idosos, aqueles que aparentemente não podiam levantar nem o moral, nem o social daquela nação. Foi triste toda essa deportação. Mas o retorno do cativeiro, depois dos 70 anos, se deu também em 3 etapas. O primeiro retorno deu-se sob a liderança de Zorobabel e Jesua, que era o sacerdote. Cerca de 50.000 exilados retornaram. Veio este primeiro grupo, e nós temos a história em Esdras, capítulo 1 a 6. Nós lemos no capítulo 3 de Esdras que Zorobabel era um descendente do rei Davi, e eles conseguiram, Zorobabel e Jesua, conseguiram mobilizar o povo a retornar e dar início à reconstrução do templo. E eles começaram bem. E Deus enviou também 2 profetas já em Jerusalém, para que esse primeiro grupo pudesse terminar o templo. Demoraram um pouco, mas com a chegada dos profetas, com um aviso, em alguns anos, eles terminaram a construção, a reconstrução daquele templo. E Esdras, ele empreendeu, logo depois de alguns anos, a segunda leva de volta para Jerusalém. Esdras, além de escrever o livro que leva o seu nome, parece ter escrito os livros das Crônicas e o Salmo 19. A tradição judaica diz que ele iniciou a compilação e a catalogação dos livros das Escrituras hebraicas. Segundo as tradições judaicas, Esdras instituiu a liturgia na sinagoga, fundou a grande sinagoga em Jerusalém e fixou nela o cânone das Escrituras. As sinagogas, elas começaram a existir a partir dessa data. Por quê? O povo espalhado em todo o Império Persa, gente em todo lugar. E o templo em Jerusalém. Ninguém podia ir lá para a sua adoração. Então a sinagoga fazia um grande serviço. Nela podia-se ler as Escrituras, ter conhecimento, aprender, conhecer os fatos antigos e novos. Não se cultuava, não se adorava nela, mas era o local de culto, era o local de leitura e prática da palavra de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus mesmo fez uso de seu ministério, né, dentro de uma sinagoga. Paulo aproveitou as sinagogas aonde chegava e ali ele anunciava o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as sinagogas, de certa forma, foram uma bênção nesse sentido. Esdras era um notável pesquisador, citando cerca de 20 fontes de informação nos livros das Crônicas. Visto que muitos dos judeus se achavam espalhados naquele império, era necessário fazer muitas cópias das Escrituras para que eles pudessem ler. E com certeza ele foi um pioneiro nessa obra. Ele era um líder piedoso, fiel às Escrituras,
e que as amava ardorosamente. Ele empreendeu a obra de restaurar a lei no coração do povo. Em sua época, Esdras deparou-se com uma apostasia generalizada, tanto espiritual quanto moral, no povo de Judá. E com profunda tristeza, ele confessou a Deus o seu pecado e o pecado de toda a nação, intercedeu por ela. Nós temos registro disso no capítulo 9 de Esdras. Esdras estava à frente do povo, levando ao arrependimento a Deus e uma mudança de vida. Nós podemos estudar esse personagem, Esdras, sob o desenrolar do propósito de seu coração em 3 etapas, registradas neste verso. Ou seja, Esdras tinha feito um propósito de buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Buscar é estudar, é adquirir conhecimento, conhecer a vontade de Deus revelada em sua palavra, que seja esse o seu, o meu, o nosso propósito. Cumprir, praticar, aplicar a vontade de Deus de forma prática em sua vida. Ter um conhecimento prático, diário. Ensinar, transmitir de forma fiel a palavra de Deus a quem endereçada, ao seu povo. Agora, eu quero que você pense um pouco aqui. Eu quero chamar sua atenção para, antes de nós estudarmos essas 3 etapas, vamos estudar nas próximas quartas-feiras, eu quero chamar sua atenção, porque eu fiz questão de ler no início aqui 4 versões para o mesmo versículo. E essa primeira parte do verso, nenhuma palavra foi repetida, são sinônimas, mas são palavras diferentes. Olha só, na Fiel Corrigida diz assim: porque Esdras tinha preparado. E eu pensei numa terra preparada para a semeadura. Nós fizemos uma horta no quilombo lá. Eu pude ver o desenvolvimento. No início era um pasto cheio de carrapato de cavalo, lotado. Muito mato, muita tiririca, muita erva nociva. Foi preciso capinar, foi preciso arrancar tudo aquilo. Em seguida, foi preciso limpar, tirar todas as pedras. Depois, nós tivemos que pegar caçambas de esterco, colocar e arar tudo aquilo, antes de plantar qualquer coisa. Nós tivemos que, preparar a terra, ou seja, trabalhar a terra. Então Esdras trabalhou, ele foi trabalhado, mas ele trabalhou o seu coração, a sua vida para esse momento. Não foi uma coisa assim, não, foi algo, que teve um trabalho, uma dedicação, um esforço, porque Esdras tinha preparado. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Esdras havia dedicado a sua vida. O que é dedicar a vida? O que é consagrar a vida? É separar. Esdras consagrou a Deus a sua vida. Ele podia ter consagrado a qualquer coisa, misturado com tudo, não, mas o foco, o alvo dele era diretamente Deus, a sua vida estava com Deus. Na terceira versão, na NVI, diz assim, que Esdras tinha decidido. O que é decidir? Decidir é determinar. Ele tinha consagrado, trabalhado, mas ele tinha determinado. Determinação é algo muito importante. Ele era tão determinado que, vou te dizer sincero, no celular dele, ele só ouvia música que continha essas coisas. Ele só via vídeo que mostrava esses assuntos. Ele só compartilhava no WhatsApp com pessoas que pensavam como ele. Por quê? Porque ele estava determinado, ele não podia mudar o foco, ele não podia se envolver com outra coisa. Era tudo ou nada. E por fim, que na versão King James diz assim, porque Esdras estava disposto. O que é disposto? Disposto eu me disponho, eu me oferto de forma voluntária, eu me coloco por amor. Então isso não foi forçado. Eu vejo aqui que essa foi uma oferta voluntária. Olha, gente, tem 2 palavrinhas muito parecidas. Uma pessoa voluntária e uma pessoa voluntariosa.
São coisas completamente diferentes. O voluntarioso é cheio de vontade, tem que ser do jeito dele. Ele acha que é modelo, ele acha que é exemplo, só serve daquele jeito. Isso é voluntarioso, é querer as coisas do seu jeito, é achar que tudo é daquela forma. Mas aquele que se coloca de forma voluntária, ele está disposto, ele está se ofertando, ele está se colocando por amor. E não importa as condições, o sacrifício já foi medido, calculado, determinado. Então, apenas no início desse verso, olha quantas lições ministram para nós, porque Esdras tinha trabalhado arduamente, consagrado, separado, determinado, e ele tinha ofertado-se voluntariamente. A quê? A sua vida, a Deus. Então isso é importante demais. Eu quero finalizar essa parte com uma antiga ilustração, que diz assim: 3 tipos de homem que Deus não agrada. O primeiro tipo de homem que Deus não agrada é aquele que não sabe e não quer aprender. Eu penso que muitos não querem aprender mais, não querem ir além, não querem aceitar os desafios. Preferem se limitar, preferem continuar só com aquele pensamento, ler só aquilo que interessa. Não abra sua mente, aprenda. O saber não ocupa lugar. Então, aquele que não sabe e não quer aprender é um tipo de homem que não agrada a Deus. O segundo é aquele que sabe, mas não pratica. Que tristeza, ter um conhecimento, mas não fazer uso dessa ferramenta, desse benefício. Na teoria, prega muito bem, mas na hora de lidar no dia a dia é outra coisa, parece outra pessoa. Aquele que sabe, mas não pratica, é o segundo tipo de homem que não agrada a Deus. Mas tem um ainda, o último, terceiro, é aquele que sabe, é aquele que pratica, mas não ensina nada a ninguém. Não está disposto a fazer discípulo, não contribui em nada para o desenvolvimento do seu próximo. Sabe, é uma lagoa, ele é um açude, que com o tempo vai ficando com as suas águas poluídas. Mas nós temos que ser como um rio caudaloso, que por onde passa leva vida. E assim que tem que ser. O conhecimento, o entendimento, a prática de vida, tem que ser passada adiante. Nós temos que ensinar. E Esdras, ele venceu essas 3 etapas na sua vida. Quero deixar um desafio para essa semana. Se Deus quiser, se for da vontade de nosso Deus, quarta-feira estaremos aqui. E o desafio que eu quero deixar é esse. Leia o livro de Esdras. São 10 capítulos apenas. Não é grande. Não é muito grande. Como eu disse, a sua divisão é simples. Até o capítulo 6, trata da primeira leva retornando. E a história de Esdras é do capítulo 7 ao 10. Então, e depois você vai ler os capítulos 8 e 9 de Neemias. 8 e 9 de Neemias. O 8 é o mais importante. Porque alguns anos depois, 14 anos depois aproximadamente, Esdras volta a Jerusalém a convite de Neemias. E olha, a obra que ele faz ali como um sacerdote é fantástica. Então leia o livro de Esdras e os capítulos 8 e 9 de Neemias. Certo? E o tema dos nossos estudos que se seguirão é o seguinte: as etapas do propósito do coração de Esdras: buscar, cumprir e ensinar a lei do Senhor para o seu povo. Deus abençoe a todos. Vamos orar finalizando? Nosso Deus e nosso Pai de amor, obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar de tal maneira que esta palavra possa trazer lições para as nossas vidas, motivando-nos a praticá-la e a ensiná-la de forma correta e viva, para que o teu povo seja abençoado sobre a face da terra. Obrigado, ó Pai, cuida de todos nós, até que cheguemos aqui
na próxima quarta-feira. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. E nós precisamos, conforme vimos, através desse personagem tão magnífico, comprometer-se com a pessoa de Deus. Há um hino baseado no livro de Josué que diz: não se aparte de ti mesmo o livro desta lei, mas medita muito nele, dia e noite até, para cuidares em fazer o que nele escrito está, praticando em toda a vida o ensino que te dá. Porque então prudentemente conduzir-te-ás, pois assim o teu caminho próspero farás. É justamente essa determinação em levar a sério a palavra de Deus, como Esdras, que será, ou que nos proporcionará, melhor dizendo, experimentar a prosperidade que vem de um relacionamento com a pessoa de Deus. Eu gostaria de incentivá-los que, após esse nosso momento, você na sua casa estivesse passando por um período de intercessão. Interceda, pela nossa igreja, interceda pelo trabalho do Senhor, interceda por sua vida, que possamos interceder uns pelos outros. Sendo assim, nós nos despedimos com a certeza de que Deus tem falado conosco e que haja em nossos corações a disposição de permanecer firme no Senhor. Vamos orar e assim encerramos a nossa reunião. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que fala, que incomoda e que transforma as nossas vidas. Que possamos, portanto, ó Deus, servir o Senhor, glorificá-lo, desejosos de uma transformação pela Tua palavra. Nós nos entregamos e entregamos a vida do Teu servo, que trouxe essa oportuna palavra para as nossas vidas, e que possamos espelhar nesse homem temente a Deus, para que também possamos ser tementes, fiéis, principalmente nesses dias difíceis que temos vivido. Rogamos a Tua graça conosco, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Que o nosso Deus possa abençoar a sua vida e que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento dEle. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Amado Jesus, caminho aberto ao Pai, a esperança.